Olá pessoal, salve Maria Santíssima! Neste dia, que é o dia do professor, eu quero fazer este vídeo falando um pouquinho sobre o que é ser professor. Quais são os requisitos para ser um bom professor? E para isso estou me baseando nesta excelente obra que eu li recentemente chamado A Arte de Ensinar, que foi publicado pela editora Quirion, Edições Quirion, e que está disponível na nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br. Se você deseja adquirir essa obra, clique no link que está aqui na descrição do vídeo e dessa forma você também estará ajudando o nosso apostolado. Então vamos lá. Quais são os requisitos para ser um bom professor? Primeiro, o professor deve conhecer bem a disciplina que ensina. O professor deve ter claro em sua mente que ensinar é inseparável de aprender. Então, o professor, ele não termina os seus estudos quando se forma na faculdade. Não. O professor segue continuamente aprendendo para que possa ensinar devidamente. O professor deve dominar completamente a disciplina que ministra. Ele deve confiar, deve entender a importância da sua disciplina e para isso precisa compreender bem o que está ensinando. Portanto, o professor que não está continuamente estudando para poder ensinar não consegue ser um bom professor. Segundo requisito, gostar da disciplina que ensina. Esse gosto, essa admiração pela disciplina, pelo conhecimento, deve resplandecer para os seus alunos. Eles devem enxergar o amor do professor pelo conhecimento, pelo aquilo que ele está dizendo, por aquilo que ele ensina. Porque caso contrário, os alunos se perguntariam: ora, se nem mesmo o professor gosta do que ele está dizendo, se interessa pelo que ele está ensinando, por que deveria eu gostar? Por que deveria eu querer aprender sobre isso? Então isso deve exalar pelas palavras, pelos gestos do professor. Ele deve resplandecer este amor pelo conhecimento. Terceiro requisito, gostar dos seus alunos. Isso é muito importante. O professor deve ser aquele que interage, que conversa com seus alunos, que está sempre com eles, que tenta participar dos grupos dos alunos, que no intervalo, por exemplo, em uma escola, vai conversar com eles. Uma conversa que não necessariamente precisa ter relação com o que ele ensina dentro da sala de aula. O professor também deve ser amigo dos seus alunos. Isso é muito importante. E em relação àqueles alunos que são detestáveis, o professor deve ter piedade deles, deve ter amor a eles e não rejeitá-los. O ideal é que o professor possa ajudá-los a enxergar que eles estão destruindo a si mesmos por um comportamento rebelde, por um comportamento preguiçoso e assim por diante. Isso também é um requisito muito importante para que o professor possa ter sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Quarto requisito, conhecer os seus alunos. O professor não pode apenas gostar dos seus alunos, ele deve conhecê-los profundamente. Por isso que é importante interagir, conversar com eles, para também conhecê-los melhor. O professor deve conhecer profundamente aqueles a quem está ensinando. Deve não apenas aprender os seus nomes, mas aprender as suas peculiaridades, as suas características, os seus temperamentos, porque cada aluno é diferente um do outro e exige certa flexibilidade por parte do método de ensino do professor. E quinto e último requisito, o professor deve ser alguém de amplos e vivos interesses intelectuais. O professor não deve apenas se interessar pela sua área de estudo, pela sua disciplina, mas pelo conhecimento de forma geral. Ele deve ser alguém que busca estudar não só sobre a sua área, mas sobre todas as áreas, porque não existe uma área completamente isolada. Ela está relacionada com outras áreas, então ele deve conhecer o mínimo que seja, pelo menos, das outras áreas do conhecimento que estão relacionadas com a sua área de estudo, com a sua disciplina. Um professor que não tem verdadeiro amor à verdade, amor ao conhecimento, não é, de fato,
um verdadeiro professor. Além disso, o autor desta obra, A Arte de Ensinar, coloca algumas qualidades importantes do bom professor. O bom professor, além de ter esses 5 requisitos, deve ter bom humor. O humor é importante também para manter os alunos ativos, acordados, para manter o processo de ensino-aprendizagem mais interessante e mais eficiente também. O professor deve ter uma boa memória não só para guardar os nomes dos alunos, mas para recordar fatos importantes, para recordar aquilo que ele vai ministrar em suas aulas. O professor deve ter força de vontade, deve ter a virtude da fortaleza, deve ser perseverante e firme em suas decisões, agindo de forma rápida, porém de forma prudente, e ter fortaleza para suportar o comportamento de certos alunos que são resistentes. Isso é muito importante para um bom professor. E, além disso, o professor precisa ter bondade. Ele precisa ter bondade e paciência para tornar a sua aula, aquilo que ele está ministrando, de fácil entendimento. E ter paciência para explicar de novo quando for necessário e o quanto for necessário. Isso também é uma virtude que o professor precisa ter. Então, esses são os requisitos e as qualidades de um bom professor, e todo professor deve meditar e considerar a respeito disso, para que não se torne um mau professor. Então, neste Dia dos Professores, quero desejar a você, que é um professor, um feliz Dia dos Professores. Que você possa ser um professor como esse descrito neste vídeo, possa ter essas qualidades, esses requisitos, essas características para cumprir com a sua missão de ensinar, que é uma tão bela missão. Espero que tenham gostado desse vídeo, compartilhe ele com os professores que você conhece, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!